esse negócio de tomar pico, ele para, assim, em 90, 91, para, porque chega a pedra, né? Sim. Então a pedra, ela chega em São Paulo em 88, e automaticamente ela chega para dentro dos presídios, então já é uma outra pegada, ninguém queria ficar, pá, começaram a fumar, que era o pitilho, né, na época, Sim. né? Então vai modificando, né? Como que isso entra na época no presídio? Através de Visita, funcionário. Tá, funcionário, visita, tem algumas visitas que colocava em pequena quantidade. Você tá tá, ligado? Por exemplo, a maconha, ela era praticamente liberada na casa de detenção. E beleza, ela era liberada por quê? Porque a diretoria da época, ela entendia que isso acalmava. beleza. Tá ligado? Então entrava de quilos mesmo e era funcionário. E os outras pequenas quantidades, funcionário punha para dentro também, você tá ligado? Mas familiares também entrava na época também com pequenas quantidades, né? Não dá para entrar com muita quantidade, isso é mentira. Sim. Porque a gente estamos falando de, porra, mano, de quilos e quilos. Por exemplo, teve jogos entre pavilhões, porque quando a gente fala de um país ali, existia a seleção da casa. Existia um Aham. campeonato, segregado de toda a cadeia, mas cada pavilhão daquele tinha sua seleção, Sim. segregado, e cada pavilhão tinha seu campeonato interno. Certo. Então, juntava esses jogadores e montava. E esses jogos, você tá ligado, entre pavilhões, existia apostas, e a aposta era grande, mano. Eu vi apostas, você tá ligado, dois times, ser de 15 quilos de maconha. E tá lá Cara, dentro. Não, mas tá lá tá dentro, lá não tá lá dentro fora, já. não. Aham, não vai Entendeu? chegar, já Não, não vai tem aí. chegar. Então você tá apostando, terminou o jogo, eu vou lá e pego, mano. Não vem com papo, não, que lá dentro não tem esse muito papo, não, né, meu? Tá de Sim. ideia. Então, quer dizer, querendo ou não, ele já tinha 30. Tá ligado? Quer dizer, o que que é 30? Quando vocês estão falando de 7 mil presos, você tá ligado que todo mundo gostava de dar uns doisinhos pra Sim. acalmar um pouco a mente, né? Sim. Então dava de toneladas e era através. Funcionar dinheiro. Existia uma economia lá dentro, mano, que existia dinheiro. Esse dinheiro, muitas vezes a maioria das vezes ele entrava através dos funcionários. Porque o funcionário, a família vinha, deixava o dinheiro lá fora, o funcionário ia, pegava o dinheiro, tirava 10% dele e dava o resto na nossa mão. As Ah, celas dentro da cadeia era comprada. Eram negociações que eram feitas pelos próprios presos. certo. Tá ligado? Mas quando a gente fala assim, pô, você tem que comprar cela, existem as vantagens. É que nem eu falei pra você. Quem que é a maioria das pessoas que estão presas? Então, o preto, o pobre e o periférico. Então é eu, meu sobrinho, meu neto, meu filho, é nós. É o filho do meu vizinho, o neto do meu vizinho, o meu vizinho, então é nós. Tá ligado? Então a gente estamos falando de uma época que não existia um crime organizado igual hoje, porém existia uma organização diferente. Então era o pessoal da Zona Leste, o pessoal da Zona Sul. Porque eu compro uma cela, eu vou trazer quem para morar comigo? Eu vou trazer essas pessoas para nós montar a nossa família e nós se autoproteger lá dentro. Sim. Tá ligado? Então eu montava a Zona Leste, a Zona Sul montava, a Zona Oeste montava, a Zona Norte, o pessoal lá da Bahia, o pessoal de Sorocaba, do interior. Então existia Caraca, mano. várias famílias. A gente pode pensar essas famílias como facções, como Aham. quadrilha também, mas eu penso em família porque o intuito de formalização ali dentro era para nós se proteger, não era nem para nós roubar lá fora. Já sair e Aham. falar, ó, fala para vocês aí, não vou Já mandar nada, que eu não era. tenho nada, e já era. Porque o crime organizado, ele nasce depois que chega a comunicação dentro dos presídios, isso a partir de 93. Você tá ligado? Em 93 ele nasce, mas ele não nasce decorrente do massacre, mesmo estando no. Eu contesto muitos especialistas que falam, mesmo estando escrito no estatuto, você tá ligado? Mas ele nasce na Casa de Custódia de São Paulo, depois de um jogo de caras que eram todos matadores de cadeia. Então eles se unem, você tá ligado? E sabendo que eles iam sair dali contra os inimigos deles. Então, ó, seu inimigo é meu Certo. inimigo, o inimigo dele é meu inimigo, é nós que tá, 1533 e vamos que vamos. É assim que nasce. Aí ele sai pra dentro dos presídios, colonizando os presídios, mano. Na detenção não foi diferente. Foi os caras chegar, colonizando, chegar e falar assim, ó, aqui é nós que tá. Tá com nós? Ah, tô. Não tá? Já era. Agora a gente pensa nessa amplitude de palavra. Então, quando eu comprava uma cela, eu formava essas famílias antes, você tá ligado, da facção chegar. Certo, Você tá certo. ligado? E nós se autoproteger, você tá ligado? E a gente sobreviver dentro daquele lugar. Então existia essa vantagem. E a cela não era barata, não, mano. A cela para uma pessoa morava até quatro, se a gente põe valores hoje, seriam 6 mil real. Certo. Certo? E a cela, você tá ligado, que era a coletiva, que seria para 8 pessoas e morava até 15, seriam uns 12 mil real hoje. Caramba. 12 conto. Não, era essa movimentação financeira. Então, mas isso era feito entre os próprios presos. Sim. Então você comprava alimentação, você, tá ligado? Você comprava o lençol, você comprava o colchão, fora os que nossa família trazia para nós, mas nem todo mundo tinha. Então, por exemplo, eu não posso te dar nada, mas eu mandava minha mãe trazer 2 lençóis, então eu te vendia, nem fosse simbolicamente, que eu não gostava de vender as coisas, mas tinha gente que se aproveitava. Opa, veio 3 colchão para mim, E na eu vou época não tinha vender. celular ainda, né? Nem tinha, não tinha nessa É, época. não tinha, né? Então você fazia o seu trocado, você tá ligado? O celular que revolucionou tudo. Foi, né? Claro, a comunicação, eu falo comunicação Sim, porque ele faz parte. Então isso revolucionou tudo, sim. cara. Fez uma revolução lá dentro O que que tremenda. era luxo, se fosse considerar luxo na época lá dentro lá? Tinha alguma coisa? Fala, não, isso Antes do aqui. telefone, é o telefone, era o luxo, né, mano? Mas Mas antes do telefone. antes do telefone é você conseguir, você tá ligado, comprar uma boa alimentação, porque até a alimentação era vendida, tá ligado? Então era Aham. luxo, você ter uma cela da hora, bem constituída, pintadinha, limpinha, morando com os caras, porque existe muito isso, né, meus? Pra mim morar com você, mesmo você sendo meu vizinho, sendo o filho do meu vizinho, pra você morar comigo, você tem que ser um cara em primeiro lugar, não criminoso, mas ser um cara homem, resolve seus problemas, Certo. tá ligado? No intuito da gente pensar.
bunda mole? Não, eu não vou querer que um cara bunda mole mora comigo, porque se ele arrumar um problema ou alguém arrumar um problema com ele, eu que vou ter que resolver. Entendi. Então tem que ser um cara de atitude pra ele resolver o problema dele. Nós vamos estar junto, tá junto. Cada Certo. lado. Vou estar lá com Mas você, resolve. pai, vocês dois. Ó, tem 3, opa, tem 3, eu tô entrando. Certo? Era assim que funcionava, né? Mas se não, se você, então, ó, meu amigo, ó, muda pra outra, vai pra outro pavilhão, mas aqui não cabe. E o cigarro Marlboro, um free, Também era na moeda, época, né? é moeda, Era né? moeda. Era moeda. O Marlboro, no Free, o Hollywood, Hollywood. Continental. É. Eight nem existia na época. Não, era Arizona, era Belmonte, né? Aham. Belmonte, você tá ligado? É a moeda oficial. Tá. Então a moeda oficial da cadeia é o cigarro. Cigarro. Você tá ligado? Então serve muito pra você comprar as coisas. Você tá ligado? Tipo, vai chegar. Pra mim só vem cigarro. O pessoal manda o cigarro porque não tem condições de me visitar, manda pelo correio, certo? Então eu tô lá. Aí pra você chega os material de limpeza, higiene, você Sim. tá ligado? Aí cada 3 maços, cada 3 objetos seu, tipo Certo. um sabonete, um sabão e alguma coisa, eu dou um maço pra você e a gente fazia essa troca, né? Tipo como escambo, né? Sim. Então era moedas, tá ligado? E tinha muita troca, né, meu? Eu, dentro da cadeia, cara, eu só sabia fazer faca e cachaça, mano. Tá Aham. ligado? Eu, assim, manuais, tá ligado? Barco, esses barcos. Agora que eu tô fazendo, porque nós tá com uma exposição que nós Legal. fizemos na USP e outra exposição que nós estamos fazendo, então eu tô fazendo alguns objetos pra gente expor para as pessoas entenderem como que era. Mas na época mesmo, ixi, eu não queria saber de fazer nada disso. Mas servia como moeda de troca. E cortar o cabelo na época, como é que era? Era maquininha já? Não, Não? tinha os barbeiros, tinha maquinário, Tinha. tinha cara artista, né, mano? Tinha. Tinha cara lá dentro que os caras ganhavam, sobreviviam. Então tinha um setor também que era a barbearia. Aham. Então, É uma tinha- cidade ali dentro que tinha funciona tudo, igual e você tá autônoma. falando. É isso mesmo. Autônoma, sim. Ela funcionava por si mesma, independente de Que bagulho estado. louco, mano. Tá ligado? E aí, então, mas isso, né, mano, é aí que a gente vê. Porque quando a gente fala de pavilhão 9, a gente estamos falando de 2.700 presos. Eu falo o número exato porque eu sei, Sim. hoje eu tenho acesso a isso. Então, a gente estamos falando de 13 funcionários. 13 funcionários. Tá. Funcionário não é agente penal que nem hoje. Funcionário, aqueles caras que vinham lá, chegava lá, falou todo mundo, tudo bem, tal, abria as celas, você ficava solto, mas dentro do pavilhão, então você não Aham. podia, a cela ficava aberta. Então eu ia lá na sua cela, bebia um café, você vinha na minha, nós fazíamos um jogo, você tá ligado? E Existia. os respeitos com esses funcionários era de boa? Se o cara Sim. fosse firmeza. Não, é que assim, mano, existe esse tipo de funcionário, tá Aham. ligado? O funcionário limpo, você tá ligado? Que é o cara que vem, você tá ligado? Trabalhar, se você precisar dele, ele te auxilia, não traz contravenção nenhuma. Certo. Você tá ligado? Você fala pra ele, ó, traz uma contra. Ele, não. Ó, você precisa de um remédio, eu vou lá na enfermaria ver. Certo? Existe o sujo, que é o cara que vem pra te atrasar ali dentro. Você tá ligado? O cara vem revoltado porque, né, não sei lá o que aconteceu lá com ele, com a mulher dele, que ele já chega revoltado, ou com a família dele, ele chega aqui querendo te atrasar, qualquer coisa ele quer te mandar pro castigo. Se você pedir, você tá ligado, alguma coisa ele não te dá, e existe o funcionário corrupto. Tudo pelo Certo. dinheiro. Certo. Tá ligado? Então existem esses 3 tipos de funcionário, então as consequências, você tá ligado, são diferentes. Porque o cara era sujo, ele vinha, pá, mas de vez em quando o preso pegava e Maiava fiava tudo. madeira, dava facada, já era. E o funcionário limpo, não, ficava limpão lá na dele lá, e os caras não incomodavam, porque falavam, não, mano, é o cara. E o corrupto é através do dinheiro, então ele tinha obrigação de trazer as coisas. As coisas. Então era esse tratamento, mas os caras sobreviviam, né, mano, lá Sim. dentro, tranquilo. Então vinha um funcionário, abria todo mundo, ficava lá embaixo na carceragem, e nós ficava nessa rotina, jogo, você tá ligado? Fazendo pinga, fazendo faca, as facas são improvisadas pelos próprios presos. Sim. Você tá ligado? Só que aí os funcionários vinham, dava blitz, achava, levava, né? Porque vinha 4, 5 funcionários, nós tá em 15 que nós ia grudar os funcionários, porque isso poderia, você tá Chegar, ligado? desencadear Desencadear todo o pavilhão. E falando nisso, a gente já estamos pensando de como que foi o massacre. Isso. Você tá ligado? Já, a gente vai chegar, né, já chegando Isso. nessa pegada. Então, tudo, você tá ligado, era negociado. Você teve uma treta, você podia ser meu filho, meu irmão. Você teve uma treta com o cara, Certo. e fosse treta de morte mesmo, de trocar a faca lá na Rua 10, era você e ele, eu não podia entrar. Porque é de igual. Porque se eu entrasse, outros caras entravam. Entrava. Então nós somos uma família de 60, os caras estão em 30, mas as outras famílias falavam, pá, pera, né, vai entrar também. É coisa de não tá certo. Entendi, Então era entendi. muito negociado as confusões, né? Aham. E quando você tinha, você resolvia a sua confusão e já era, né? Então, e não é o contrário do que é hoje. Tá ligado? Ao contrário do que é hoje. Então, quando a gente para pra pensar, o funcionário vinha, você tá ligado? Todo, existia essa harmonia, o funcionário conseguia entender, o funcionário via, quando eu ia trocar faca com você, eles desciam, ficavam na caixa e falavam, ó, vocês resolvem o problema de vocês, e depois que vocês resolverem, vocês vêm comunicar. Porque não era eu matar um cara e deixar lá. Não era assim, Entendi. aí a PM entrava, tá ligado? E todo Entendi. mundo se ferrava. Então, você tinha que ser responsável pelo seu ato.